Bom dia, eu sou Cristiane Corrales, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que juntamente com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional promove a Web Conference Ministério Público e Vacinação Infanto-Juvenil, estratégias para ampliar a cobertura vacinal, com o objetivo de promover um debate sobre o papel do Ministério Público na ampliação da cobertura vacinal e no fortalecimento das ações de imunização voltadas para crianças e adolescentes. E eu estou aqui hoje, então, acompanhada da Roberta Vanacor Lenhart, farmacêutica bioquímica, doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidora pública da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio Grande do Sul. E com a doutora Denise Miller, médica ginecologista, presidente da APCOLO, Associação de Prevenção do Câncer do Colo do Útero, idealizadora do projeto Imuniza a Escola e Vacina Sim, que nos fala de Santa Cruz do Sul. Desde já agradeço a vocês, então, por terem aceito esse convite, porque a proposta é justamente um diálogo aberto com a sociedade, mas claro que principalmente voltado aos profissionais envolvidos e que possam interferir na ampliação da cobertura vacinal de crianças e adolescentes no estado do Rio Grande do Sul. Então, isso implica em sensibilização, mobilização da sociedade, das famílias, das escolas, dos profissionais de saúde, dos órgãos públicos envolvidos, da sociedade em geral, na garantia do direito à saúde de crianças e adolescentes. O Brasil é um país que tem um protagonismo até na produção de vacinas, mas as campanhas de divulgação da importância da vacinação e muito mais dos riscos da não vacinação é algo que é um desafio constante, permanente, ou seja, nós sempre precisamos estar lembrando a sociedade como um todo, principalmente as famílias, é claro, mas os órgãos públicos envolvidos. E aí a educação, ela tem um papel muito importante pelo vínculo que ela tem com as famílias, por esta capilaridade, e também os gestores da saúde que desenvolvem várias estratégias nos seus territórios para uma ampla vacinação. Nós temos acompanhado em vários momentos do ano de 2025 algumas notícias de que nós tivemos também uma redução na cobertura vacinal. Então, neste primeiro momento, a proposta é passarmos para a Roberta para trazer o diagnóstico e o olhar da Secretaria Estadual de Saúde para a cobertura vacinal de crianças e adolescentes no estado do Rio Grande do Sul e quais estratégias estão sendo desenvolvidas para que nós possamos aumentar as coberturas vacinais. Roberta, a palavra está contigo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia a todos. Antecipadamente, em nome da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada, doutora Cristiane, para que hoje a gente possa estar levando essa temática tão importante que são as nossas estratégias estaduais para o resgate das altas coberturas vacinais. E num primeiro momento, eu novamente preciso agradecer ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul por ser esse grande parceiro, justamente numa das nossas principais estratégias que eu vou demonstrar aqui, que são os resultados exitosos, né, da questão do nosso projeto do município Amigo da Vacina, entre outros projetos que eu vou trazer para vocês. Bom, falar de vacina é falar de um grande pilar na proteção da saúde pública. E não só pelo que nós vivenciamos com relação à pandemia da Covid-19, se hoje nós estamos aqui em uma situação de normalidade, é sim porque a gente teve a vacina amplamente disponível e distribuída para toda a população. Mas a questão da vacina enquanto um pilar é muito anterior a isso. A gente compara muitas vezes que ela é o principal pilar, com exceção da questão da água potável. Nenhuma outra medida teve tanto impacto na redução da morbimortalidade da população quanto as vacinas. A gente estima que as vacinas tenham salvado, né, e ainda salvam, mas a gente tem um número de 154 milhões de vidas salvas nos últimos 50 anos, né? A Organização Mundial de Saúde, inclusive, prevê
que a vacinação em massa, enquanto proteção individual, mas também enquanto proteção coletiva, evita de 2 a 3 milhões de mortes anualmente. E as vacinas são importantes e é uma estratégia muito custo-efetiva, não só para a diminuição do desfecho trágico, que seria o óbito, mas também para a diminuição da mortalidade. E aí a gente não tem como não trazer a questão do Programa Nacional de Imunização, né? O Programa Nacional de Imunização é um dos programas mais robustos, né? Quando comparado com o mundo, o Brasil realmente é bastante pioneiro com relação à robustez desse programa. Esse programa ele está alicerçado com princípios da Constituição, né? Dando garantia universal e equânime para o alcance do imunizante a toda a população do Brasil. Tem um impacto de alcance de mais de 200 milhões de pessoas e esse é um desafio permanente, já que o Brasil tem dimensões continentais. E é como a gente costuma dizer, vacina boa é vacina no braço. Então, a gente precisa estar lançando estratégias para que realmente o imunizante esteja ao alcance daquele indivíduo que precisa se beneficiar dele. Aqui o cenário brasileiro, tá? E o cenário do Rio Grande do Sul não difere do cenário do Brasil. A gente vem tendo uma diminuição das coberturas vacinais lá desde 2015, então isso foi muito antes da pandemia da Covid-19. Obviamente a pandemia ela acentuou essa questão de hesitação vacinal, né? Então a gente vê ali claramente que nesse conjunto de vacinas apresentados nesse infográfico, a gente percebe que a gente não consegue atingir as altas coberturas vacinais, isso nessa série histórica desde 2015. E tivemos, se tu puder voltar um pouquinho, que eu acho que esse aspecto é muito importante para nós, porque são dados que vocês monitoram, mas que até o Ministério Público, né, precisa de momentos assim para poder olhar com mais cuidado para isso. E a nossa web aqui, né, o nosso momento vai ficar gravado para outras pessoas assistirem depois. Como tu bem disseste, nós tínhamos ali na linha azul, né, naquela linha primeira ali, e temos vários tipos de vacinas bem conhecidas aqui da população, né, das famílias, digamos, das nossas crianças e adolescentes, né? Como tu disseste, nós tínhamos uma cobertura muito maior em 2015, né? Então, nós estamos ali oscilando nos anos seguintes, né, que nós temos ali até 2021 esse recorte, mas nós, em várias delas, estamos muito aquém do que 2015, né? Então, o que o Ministério Público tem tentado contribuir com as políticas públicas estaduais aqui também, né, é no sentido de que possamos, pelo menos, chegar o mais perto possível da onde já estivemos, né? Isso é possível, mas por vários motivos que eu acho que nós vamos tratar aqui na manhã de hoje, por questões de mitos, assim, que foram sendo difundidos, informações inadequadas, as famílias não estão levando as crianças e adolescentes, né? E esse público, ele precisa ser acompanhado de um adulto para o momento da vacinação. Ser conduzido à vacinação. A garantia do acesso não faz parte somente da atribuição do Estado, né? Enquanto ter uma robusta rede de frio e fornecer o imunizante estar disponível, mas sim, é preciso que a gente consiga sensibilizar os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes para que entendam a percepção de risco e não hesitem em vacinar e realmente conduzam. Mas, mais uma vez, também é uma estratégia, enquanto Estado, levar o imunizante, mas ainda assim a gente precisa realmente que essas famílias se sensibilizem e tenham a percepção real de risco. Pontualmente, nós vivenciamos alguns momentos em que algumas vacinas não estavam disponíveis tão prontamente para toda a população. Isso é algo que acontece eventualmente. Normalmente, vocês têm disponível para a vacinação. O que acontece é que não há procura. Não há procura. Exatamente, não há procura. E a gente atribui esse fato justamente ao sucesso do Programa Nacional de Imunização. Então, como o Programa Nacional de Imunização, ele tem mais de 50 anos, é de 1973, né? E realmente, até 2015, a gente tinha uma alta cobertura vacinal. Então, a gente conseguiu eliminar doenças como a varíola, como a pólio.
a gente reduziu a circulação autóctone de sarampo, né? Então, com isso, se caiu muito a percepção de risco aliado a outros fatores, acabou caindo também a cobertura vacinal de outros imunizantes. Então, a gente tem, sim, muito presente e nos nossos pilares de enfrentamento e das nossas estratégias para que a gente atinja as altas coberturas, a gente sempre vai trabalhar a questão da hesitação vacinal. Na verdade, hoje, a boa informação e a informação ruim, ela circula de uma maneira muito célere, né? As pessoas têm acesso à rede de internet prontamente pelo celular. E, infelizmente, a gente tem muita fake news, muita infodemia e muita desinformação. E esse momento que a gente está tendo aqui hoje, assim como outros momentos que a gente procura propiciar, é justamente para isso. Para que a gente leve a informação adequada à população. Existe sim a baixa percepção de risco. Então, a gente tá na iminência aí de ter a polio reintroduzida, caso a gente não consiga atingir as altas coberturas. Assim como a gente está na iminência de voltar a ter circulação autóctone de sarampo. A gente já teve casos importados de sarampo no território brasileiro, inclusive no Rio Grande do Sul, mas a gente não teve a circulação aqui no estado. A gente conseguiu promover as ações de bloqueio a ponto de não permitir que essa circulação permanecesse sustentada, né? Mas é muito importante, então, para isso, já que a gente tem vacina, que a gente realmente consiga alcançar as altas coberturas. A gente tem problemas de barreira de acesso, que é isso que a gente vai falar aqui hoje, de que forma e quais são as estratégias que a gente precisa estar lançando para que realmente pais e responsáveis de crianças e adolescentes tenham a vacina disponível, mas também queiram vacinar os seus filhos, né? Existem muitos mitos e medos com relação aos eventos adversos. Como eu sempre digo, a vacina, ela é um medicamento, como qualquer outro, como o paracetamol. Então, está descrito em bula os potenciais eventos adversos que qualquer medicamento pode ter. Só que esses eventos, eles são monitorados, assim como nos medicamentos são monitorados através da farmacovigilância, também são monitorados os eventos adversos, inclusive os potencialmente graves, com relação à vacina, né? A gente teve a pandemia da Covid-19 que também auxiliou nesse movimento antivacinal. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha baixas coberturas vacinais. Se a gente for olhar, né, para esse cenário, a partir de 2022, com as nossas estratégias, e eu preciso falar aqui do município Amigo da Vacina, que é a parceria do projeto com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a gente teve êxito. Tá? Então, a gente teve um aumento da cobertura da penta e da tríplice viral. Se a gente for olhar 2022, 2023 e 2024, a gente percebe um aumento. A gente atingiu a meta? Não atingimos para a pentavalente. Não foi possível ainda atingir. Qual era a meta? 95%. Então, a gente vê que a gente consegue atingir, né? A gente atingiu em 2024 para tríplice, para 2023 e 2024 a gente conseguiu atingir para tríplice viral, mas a gente não conseguiu ainda atingir para pentavalente, por isso que a gente precisa continuar trabalhando. Se a gente for falar na vacina do HPV, a gente também teve um incremento, né? A meta é de 90%, a gente teve um incremento no sexo feminino, comparando 21 com 24. A vacina do HPV também é alvo, né, da estratégia do município Amigo da Vacina, desse projeto. No sexo masculino, a gente teve um aumento importante, considerável, mas ainda assim a gente não conseguiu atingir a meta de 90%. Então, a gente precisa continuar trabalhando nisso. A vacinação contra a influenza, achei super importante trazer, porque assim, a gente sabe que a influenza vai assolar o nosso estado. E a gente não consegue mais nem prever o momento. Antes ela tinha um perfil, que a gente sempre fala da dança dos vírus, eles vão circulando e a gente mais ou menos sabe quando é que vai aumentar o vírus essencial respiratório, quando é que vai ser a sazonalidade da influenza, mas ela vem nos trazendo surpresas, né? Então, assim, neste ano de 2025, ela circulou maciçamente, durante bastante tempo, durante várias semanas epidemiológicas. Casos graves também, né? Casos graves. De hospitalização. Exatamente. Então, aqui eu trago um gráfico da cobertura da vacina da influenza em crianças abaixo de 6 anos e um dado muito relevante que faz referência às hospitalizações. Então, em 2025, a gente teve 760 hospitalizações de crianças nessa faixa etária por SRAG e com o vírus de influenza identificado. A nossa cobertura em 2025 ficou muito aquém do esperado. A meta é de 90% para essa faixa etária e a gente alcançou 47,34% em 2025.
Então, assim, fica difícil proteger a população. Sobram vacinas de influenza. Sobram vacinas. Vejam bem. E o que a gente está fazendo, então, para mudar esse cenário tão alarmante, para que a gente não tenha reintrodução aí de doenças já erradicadas e que a gente não tenha a circulação do sarampo e que a gente diminua os desfechos trágicos que é de morte e mortalidade? Primeiro, o selo Município Amigo da Vacina, que é esse projeto em parceria com o Ministério Público Estadual. Tá? Então, o que ele buscou? Ele buscou incentivar as ações de imunização e reconhecer publicamente as estratégias municipais, estimulando as boas práticas e reconhecendo, sim, o trabalho dos municípios, que a gente sabe que também não é fácil, né? É lançar a mão de estratégias e investir em recursos humanos e ações de vacinação extramuro. Então, a gente buscou dar visibilidade a essas ações. Então, o Município Amigo da Vacina, ele tem 3 categorias. A categoria Baby, que compõe a vacina pentavalente, pensando sempre na cobertura, né, na meta, no alvo da cobertura vacinal, que é acima de 95%. Tem a categoria Dente de Leite, que vai englobar a vacina tríplice viral, com a meta de 95% também, e a categoria Teens, que é a vacina da HPV, com meta de 90%. A premiação é dada através do certificado contendo o selo. O selo bronze é quando o município atingiu pelo menos uma das categorias da premiação no ano avaliado. A categoria prata é quando o município atinge 2 dessas 3 categorias no ano avaliado, e a categoria ouro é quando o município atinge as 3 categorias no ano avaliado. Foi feito um evento de premiação tanto em 23 quanto em 24. No ano de 2023 teve a presença do governador do estado, dos representantes do Ministério Público para fazer essa entrega. Os municípios eles acabam vindo com as suas equipes de coordenação de imunização e de sala de vacina. Então, é um momento, sim, é um momento político, mas é um momento de reconhecer publicamente, né, essas estratégias para o alcance das altas coberturas vacinais. Então, o que a gente tem de resultado desse projeto, né? Nós tivemos dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 415 municípios premiados, ou seja, que atingiram pelo menos uma das 3 categorias. 123 municípios atingiram apenas uma e, portanto, ganharam o selo bronze. 153 municípios atingiram 2 categorias e ganharam o selo prata. E 139 municípios tiveram uma experiência bastante exitosa e acabaram atingindo as coberturas das 3 categorias. Então, a gente entende que essa, sim, é uma estratégia muito importante e que a gente seguiu vamos dar seguimento a ela, né, no ano subsequente, para que a gente realmente reconheça publicamente os municípios que estão investindo nas altas coberturas vacinais. Então, aqui é só um registro, né, da edição 2025, que foi avaliado o ano de 2024, né, em que a gente faz a entrega pública aí do certificado correspondente a cada município. Além disso, quais são as outras estratégias? Essa é uma estratégia muito importante também, que é o Imuniza Escola RS. A gente precisa se aliar às escolas, aos educadores, e que a questão de conscientização vacinal seja levada aos alunos, aos pais e aos responsáveis. Então, esse é um projeto que a gente diz que é uma prioridade de governo, é um projeto de governo do estado do Rio Grande do Sul, que faz o binômio saúde e educação, tá? Então, a gente tem é um projeto estratégico, né, que torna a escola protagonista, porque a gente vai cruzar os dados de alunos matriculados com os dados de vacinação que ficam disponíveis no sistema de vacinas, que é o RNDS. Então, a gente vai conseguir cruzar dados nominais e fazer busca ativa de faltosos dessas escolas que farão parte do Imuniza Escola RS. E assim, a gente vai conseguir monitorar o calendário básico de crianças e adolescentes nas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, e futuramente a gente quer incorporar também as escolas privadas. Então, existe um painel público, abaixo ali está o endereço eletrônico do painel, vocês podem acessá-lo, acho que é importante conhecer.
porque ali vai estar estratificado todos os municípios e as escolas. Até o momento, nós temos 427 municípios que aderiram, 5.367 escolas já cadastradas, e não basta só cadastrar a escola, tem que inserir os dados dos alunos matriculados, porque, mais uma vez, o objeto desse projeto é cruzar os dados de alunos matriculados com os dados vacinais contidos no RNDS. E ele vai incorporar mais 10 imunizantes, tá? Que são os imunizantes dedicados a este público-alvo escolar. Além disso, além do Imuniza e do Município Amigo da Vacina, a gente tem um projeto, que é o projeto Qualifica Vigilância RS. Esse projeto, ele foi lançado neste ano de 2025, é a sua primeira edição, e ele tem como objetivo qualificar as ações de vigilância em saúde no estado do Rio Grande do Sul. É qualificar essa vigilância, é saber se essa vigilância está trabalhando nas diretrizes que a gente considera, enquanto estado, como prioritárias. Tá? Por que eu achei importante trazer esse projeto como mais um braço aí de estratégico para alcançar as altas coberturas? Esse projeto, ele tem 25 ações, sendo que 5 ações compõem as ações de enfrentamento com relação ao alcance das altas coberturas. São ações exclusivas e dedicadas para a imunização. Existe um valor financeiro agregado que vai ser repassado ao município que consegue atingir essas temáticas, tá? Essas 25 ações. Então, foi feita uma portaria de repasse financeiro, em que a primeira parcela é repassada automaticamente, como sempre foi, que a gente chama de piso estruturante de vigilância, lembrando que as ações de imunização são ações de vigilância, né? A imunização está dentro da vigilância em saúde, é um dos pilares. Então, por isso, a importância desse projeto. Além dessa parcela estruturante, que a gente repassa automaticamente, a gente tem essa parcela, que é uma segunda parcela, que é um valor variável, de acordo com o porte do município e com o alcance desse conjunto das 25 ações. Então, cada ação existe um percentual agregado a esta ação, que vai ser repassado ao final desse ciclo, desse primeiro ano do Qualifica Vigilância. Então, a gente já consolidou os dados e está em fase de homologação, e a entrega do resultado vai ser feita agora, no dia 4 de dezembro. Quais são as ações de imunização? Primeira foi adesão ao programa Imuniza Escola. E foi um sucesso, porque a gente estava com pouquíssimos municípios que tinham aderido ao projeto, e agora a gente já está com 427 municípios que aderiram, tá? A segunda ação era cadastrar as salas de vacina pública, para que a gente tivesse conhecimento onde estão localizadas essas salas. E a gente teve 100% das salas cadastradas. Essa meta é uma meta que poucos municípios atingiram, tá? Que é a cobertura vacinal de pelo menos 70% das vacinas do calendário infantil. 70% não é tão expressivo. Não é tão expressivo, mas a gente quer que 70% das vacinas pelo menos cumpra, né? Mas assim, poucos municípios atingiram, essa meta vai seguir. Depois a gente tem uma meta específica para atingir a cobertura vacinal da vacina contra HPV e meningo C ACWY, tá? E também temos a questão de cobertura vacinal contra influenza em gestantes e idosos. E pasmem, nenhum município atingiu. Quanto desafio que nós temos pela frente. Quantos desafios. E como vocês podem ver, esses projetos, eles são todos coadunados, interligados, com o mesmo propósito, que é o atingimento das altas coberturas. A gente chegou a questionar, a gente mantém essa meta da influenza, já que nenhum município atingiu? É óbvio que a gente tem que manter. A gente vai ter influenza, uma coisa é certa, a gente vai ter influenza assolando o estado. Senão vai aumentar sempre a mortalidade. Vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a hospitalização, né? Então não tem como tirar essa meta. A gente espera aí que os municípios empreendam esforços e que nós, enquanto interlocutores e comunicadores, e o Ministério Público é o nosso grande parceiro nisso, consiga levar essa percepção de risco para o território. Só para trazer para vocês que o painel do Qualifica também é um painel disponível, é um processo totalmente transparente. Vocês podem avaliar, de acordo com a região de abrangência de vocês, quais são os municípios que não estão atingindo essas metas propostas. Se quiserem olhar especificamente por eixo trabalhado, eu quero olhar só imunização, eu quero olhar emergência em saúde pública, eu quero olhar dengue, eu quero olhar tuberculose, que a gente tem também meta de tuberculose.
quero olhar a meningite, a gente tem... Então, assim, ó, cada eixo temático vai estar representado nesse painel. Aqui é um outro pilar que eu achei muito importante trazer, que passa pela essa questão de hesitação vacinal. A gente quer instrumentalizar os profissionais que estão lá na ponta, na unidade básica de saúde, para que eles estejam empoderados, para que eles tenham conhecimento suficiente para impedir aquele momento, último momento de realmente aplicar a vacina naquele paciente, naquele cidadão. Então, ele é destinado aos profissionais que atuam nas salas de vacina pública e aos coordenadores municipais de imunização. Ao todo, a gente, nesse primeiro módulo, esse curso ele é totalmente EAD, ele vai estar disponível permanentemente, é apenas a primeira edição desse curso, alcançou 1.900 profissionais já nesse primeiro ciclo, e a ideia é a gente ir atualizando e mantendo esse curso para que a gente capacite a totalidade dos profissionais que trabalham em sala de vacina. Aqui eu só trouxe também com relação à rede de imunobiológicos especiais, dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a ter um sistema informatizado que faz a avaliação desses imunobiológicos. A gente antes não tinha, era totalmente burocratizado, então com esse sistema a gente conseguiu ter uma avaliação, tendo o conjunto total dos documentos em 24 horas, para que a gente libere o mais rapidamente possível esse imunobiológico especial para que esteja disponível na sala de vacina da região de abrangência do paciente. Outras ações, a gente permanece, né, com o termo de cooperação SESC-SENAC, e o SESC também é um grande parceiro nosso, que vem participando das caminhadas de vacinação, do dia D, vai ter uma carreta de vacina pronta muito em breve, para a gente poder também promover as ações extramuro. A gente conta com o apoiador da OPAS, para fazer visitas na macro-região sul, que é uma macro-região que a gente sabe que tem baixíssimas coberturas. A gente também vem trabalhando com trilhas de interação através de envio de mensagem SMS e por WhatsApp, porque a gente tem que se aliar a essas tecnologias, a gente não pode se furtar disso, né? E aí ela coloca ali as faixas etárias, tanto para o HPV como para meningo CWY, então essas mensagens elas vão para pais e responsáveis dessas crianças, lembrando-os, né, da importância vacinal. A gente vem fazendo seminários de hesitação vacinal e a gente conta hoje com um Cefave ampliado para fazer o encerramento dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Então, era isso que eu tinha para trazer. Eu fico aberto a perguntas, a questionamentos, mas esses são os nossos principais pilares aí de enfrentamento e, mais uma vez, eu agradeço ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Nós que agradecemos, Roberta, porque essas informações que tu trouxeste vão subsidiar mais a atuação do Ministério Público com a sua capilaridade também, podendo entender nos municípios das comarcas que os promotores da infância e juventude atuam, o porquê os municípios não aderiram ao Imuniza, se bem que nós já evoluímos bastante, mas a nossa ideia é que cheguemos a 100%, né? Já evoluímos durante o ano de 2025 e poder entender por que o município não aderiu a isso, porque é mais uma estratégia para trabalhar com as famílias, né? E podemos ver ali em relação à vacina contra HPV, né, um aumento significativo dos meninos, mas que ainda está longe da nossa meta, então muito trabalho a fazer aí. Das meninas estamos quase lá, mas daí precisamos manter ou tentar ampliar ainda mesmo assim, porque agora, né, na sequência, a doutora Denise Miller, que é uma defensora, né, dessa causa tão importante para salvar vidas, né? Tanto se fala sobre a dor, o sofrimento que representa o câncer em qualquer pessoa de uma família, né? O quanto as famílias, quando tem alguém muito próximo a elas com câncer, dizem, por que a medicina não evolui? Por que os fármacos não evoluem, né? Mas aí a doença já aconteceu, né? E nós temos vacina para prevenir vários tipos de câncer. Então, essa matéria é muito, né, específica da doutora Denise, que sugeriu ao nosso governador e foi acolhido e gerou aí o programa Imuniza, né, que nós estamos aí trabalhando para que ele chegue a todo o território do Rio Grande do Sul. Então, a doutora Denise vem nos falar
sobre a importância da vacinação, mas principalmente, né, sobre o seu conhecimento, a sua experiência na prevenção de vários tipos de câncer a partir da vacina contra o HPV. Então, doutora Denise, a palavra está contigo. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite de estar nessa conferência com vocês e falar um pouco sobre a minha experiência ao longo desses anos com as campanhas do HPV. Prazer, Roberta, te conhecer também. É um prazer estar aqui junto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu sou médica ginecologista. Essa luta para falar um pouco sobre a vacina me fez fundar a primeira associação de prevenção do câncer de colo de útero do Rio Grande do Sul. Até hoje nós não descobrimos nenhuma outra que fale sobre câncer de colo de útero. Nós temos várias entidades, mas específicas sobre o câncer de colo de útero, nenhuma. E é um câncer que ainda é tão frequente e que bom que a gente está conseguindo fazer com que cada vez mais pessoas falem sobre esse assunto. O Imunize Escola e o Vacina Sim são políticas públicas que a gente tem tentado fomentar e tivemos a grata satisfação do acolhimento tanto do governo do estado quanto do Ministério Público, e eu tenho convicção que essas políticas públicas são políticas capazes de mudar a história do câncer de colo de útero no Rio Grande do Sul. Não tenho nenhum conflito de interesse com esse tema, eu sou só uma ginecologista que não se conformou e que por 18 anos tratou mulheres com câncer de colo de útero e mulheres que estavam nessa linha de evolução, e quando viu que existiam possibilidades de não viver mais com essa doença, resolveu que a gente podia fazer alguma coisa, e eu acho que a gente tem feito movimentos interessantes no nosso estado, e a minha participação em todos eles é de forma voluntária, inclusive nessa de hoje aqui. A gente está falando de um câncer que anualmente é diagnosticado em 650 mil mulheres no mundo todo. Dessas, mais de a metade não vão sobreviver à doença. Ele é um câncer com diagnóstico tardio, na sua grande maioria das vezes, por ser um câncer silencioso. E mais de 80%, 88% dessas mortes são diagnosticados em população de baixa renda. Ele é um câncer de mulheres em situação de vulnerabilidade social. 20% dos casos de orfandade por câncer são causados pelo câncer de colo de útero, e hoje se estima 200 mil crianças órfãos no mundo por ano. Eu acho que esse é um dado extremamente chocante para um câncer que não deveria mais existir diante das estratégias que o mundo tem e que já nos mostrou, países mais desenvolvidos já estão em níveis de erradicação de doença por estratégias que estão disponíveis para nós há mais de 10 anos. É a primeira causa de óbito por câncer em mulheres abaixo de 35, até os 35 anos. E depois dos 35, ele só é ultrapassado pelo câncer de mama. Se a gente pensar quantas vezes se fala muito em câncer de mama, o que nós não faríamos se nós tivéssemos uma vacina para câncer de mama? Será que alguma pessoa questionaria isso? E eu me pergunto por que tanta gente questiona a vacina do câncer de colo de útero se ela tem uma mortalidade tão alta e tem números tão impressionantes como esses. O que eu acho que falta é informação. Além de todo o sofrimento humano que um diagnóstico como esse causa, a gente tem custos assistenciais absurdos para tratar essa doença. Se estima que mais de 18 bilhões de dólares sejam gastos no mundo todo para tratar pacientes com câncer de colo de útero. Agora há pouco, até recebi um áudio de uma oncologista que ontem até Roberta, é um dado que a gente talvez pudesse buscar no estado, qual é o custo de tratamento para uma paciente com câncer de colo de útero. E esses valores são valores que essa oncologista acabou de me passar, mas não são valores precisos. Então, o que ela disse, uma paciente que chega em estágio precoce da doença, que é o objetivo das campanhas, o custo dela vai gerar em torno de 10 mil. Quando a gente chega no estágio intermediário,
a gente ultrapassa 100 mil para tratar essa mulher. Mas quando a gente pega paciente em estágio avançado, que ainda é a maioria dos diagnósticos de câncer de colo de útero, a gente passa de 1 milhão, porque são pacientes que vão precisar rádio, quimioterapia, tratamentos ultra especializados como hemodiálise, cirurgias avançadas, e são pacientes que não vão, na grande maioria, sobreviver a essa doença ou vão sobreviver e as sequelas dos tratamentos continuam gerando custos assistenciais altos. Então, a gente precisa não mais encarar a vacina do HPV só como uma necessidade, uma meta. Eu acho que hoje o município se omitir em buscar e informar a população disso é quase uma omissão em cuidado, porque os recursos estão aí, eles estão disponíveis e a gente tem informação, precisa mais informação para uma vacina que está no mundo desde 2008, ou seja, diferente das vacinas que são tão questionadas e da vacina do Covid que gera tanta inquietação na população, a vacina do HPV é uma vacina que tem mais de 17 anos e recentemente foi lançada a nonavalente, que é uma vacina que tem mais 5 tipos virais, ou seja, ela não tem mais questionamento que justifique a omissão de uma família em vacinar uma criança e deixar de assistir esse cuidado e correr o risco de lá na frente a gente ter um câncer desses. Essas pirâmides, elas mostram que quanto mais desenvolvido o país, menor o índice de câncer. Os países desenvolvidos, eles não têm mais o câncer de colo de útero, porque os índices de vacinação são melhores. E, infelizmente, nós estamos aqui, nessa primeira pirâmide, porque a gente ainda tem muito câncer, porque a gente não atingiu as metas de vacinação. E hoje, isso aqui é só uma curiosidade, por que esses países investiram na nonavalente, que é a vacina que tem mais 5 tipos virais? Porque a quadrivalente, ela tem o potencial para erradicar câncer de colo, mas ela não tem potencial, não tem os vírus que mais causam os cânceres de cabeça e pescoço, outros tipos de vírus que hoje são os maiores problemas relacionados ao HPV nesses países. E provavelmente essa pirâmide, daqui a alguns anos, vai desaparecer nesses países, porque eles vão ter os subtipos virais para esses cânceres também. A gente está falando de um câncer que a cada 2 minutos leva uma mulher da vida de alguma família no nosso planeta. Em novembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde lançou essa estratégia 90-70-90. Ou seja, se a gente conseguisse vacinar 90% da população, dos adolescentes até os 14 anos, se as mulheres adultas fizessem o exame de rastreamento e a gente conseguisse tratar 90% dessas lesões, nós erradicaríamos esse câncer da nossa vida em 10 anos. 10 anos não é muito tempo, isso é muito pouco tempo para a gente erradicar uma doença com esse índice de acometimento no mundo todo. E o que mais impressiona ainda é que a gente não tem só prevenção para câncer de colo de útero, a gente tem prevenção para 6 tipos de câncer que todos os anos acometem homens e mulheres na vida adulta, por isso que é tão importante a vacinação para os meninos. É uma vacina que previne câncer em homens também. A grande maioria da população não sabe disso, não sabe. O ano passado e esse ano, eu moro em Santa Cruz do Sul, é um município de em torno de 160 mil habitantes, e pela associação nós tivemos 2 projetos. No ano passado nós visitamos 18 escolas municipais, 1.402 alunos de forma presencial. Esse ano a gente está terminando as escolas municipais, são 27 escolas. Nós não fechamos ainda a contagem dos números, o projeto termina agora, final do ano, mas nós vamos visitar mais de quase 2.000 alunos, com o projeto levando informação que a vacina previne câncer. Você sabe quantas famílias vieram reclamar nas escolas pelo nosso projeto? A gente estava falando em vacina, que tanta gente diz que existe negatividade,
que as famílias não querem vacinar, que as famílias não querem acessar a vacina. Sabe quantas famílias vieram reclamar? Nenhuma. Nenhuma. Nós estamos falando de quase 3 mil famílias ou mais que foram impactadas pelo projeto. Nenhuma questionou, porque quem é que vai questionar uma informação que tem respaldo científico? Não é a Denise que está falando, não é a Pecolo que está falando, o mundo está falando isso. O que eu quero dizer com isso, quando a informação correta chega, não existe questionamento, porque eu duvido que um pai vai escolher correr o risco de o filho poder viver um desses cânceres na vida adulta, porque não vacinou. Eu acho que o nosso grande desafio é levar informação, inclusive aos gestores públicos. Porque se um gestor público tiver essa informação e me disser, não vou levar isso para a minha população, não faz sentido, porque lá na frente ele vai gastar o que nós estamos falando em valores, vai ser um custo que essas meninas e meninos vão ter para tratar esses cânceres na vida adulta. Então não faz sentido um gestor público não aderir aos programas que hoje o Rio Grande do Sul tem. Eu gosto muito desse gráfico, e se a gente entender o que está aqui, isso é um estudo americano, e ele replica o resultado da nonavalente. A gente vai extrapolar isso para a quadrivalente, que mas o que ele representa aqui? Essa curva laranja é a história do câncer de colo de útero sem intervenção nenhuma. Se nós pudéssemos escolher 100 meninas que hoje, dessa idade, 100 meninas que nasceram hoje e que estão destinadas para ter câncer na vida adulta, essa é a curva normal delas. Elas vão nascer, ficar adolescentes, em torno de 20, nessa fase da adolescência, elas vão ter a infecção pelo HPV, 80% da população, isso é um dado que a gente precisa lembrar, 80% da população em algum momento vai ter contato com o vírus, isso são dados de estudos, isso tem evidência científica dessa informação, então elas vão começar a adoecer aqui. Antes mesmo dos 25 anos, elas vão começar a ter câncer, e até o final da vida todas tiveram câncer. A gente não fez nada, então elas vão ter câncer. Elas estão destinadas para isso. Se a gente vacinar essas meninas depois dos 14 anos, porque a vacina do HPV, ela está na rede pública até os 14, habitualmente, até dezembro, ainda até os 19, existe o resgate dos não vacinados. Isso é uma informação que eu acho que os municípios deviam gritar para a população, porque tem muita gente que esqueceu de vacinar e está tendo a chance de buscar essa vacina. É uma vacina que a maioria da população não tem condição de pagar e não vai fazer. Então, podia aproveitar e ir até dezembro buscar esse recurso. Está lá, gente, de graça. Vamos lá fazer. Mas assim, voltando aqui ao meu gráfico, se a gente vacinar elas depois dos 19, a gente tirou metade dessas meninas da fila. Só pelo fato de vacinar, a gente tirou essas meninas da fila. Agora, olha o que acontece se a gente vacinar elas até os 14. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma coisa que ninguém discute, porque isso aqui é o que a vacina do HPV faz em relação ao câncer de colo de útero. Hoje, essa aqui é dados da nonavalente, tá? A gente tem a tetravalente no SUS, mas igual ela vai deixar aqui. A gente vai tirar em torno de 70% das meninas da fila do câncer de colo de útero. Não tem como alguém que olhe e entenda de saúde pública não visualizar isso e não ser, talvez, a pessoa mais apaixonada pelos programas que o Rio Grande do Sul tem. Porque isso muda a saúde, isso muda sofrimento humano, isso impacta em recurso. Esse 1 milhão que uma paciente de câncer de colo de útero vai gastar para tratar, fora o sofrimento, que é inquestionável, ele poderia ser aplicado para aquele município para fazer outra coisa, para investir em educação, para investir em melhoria
em saúde de outras doenças. Mas enquanto a gente fica olhando e dizendo, aquele município... Não, eles não têm mais justificativa. E eu falo Denise, tá? Essa não é uma fala de qualquer outra pessoa. Mas, para mim, eu não consigo ver uma justificativa para esses municípios não fazer o que eles têm que fazer. O grande problema de todas as campanhas, e isso no meu entendimento, e todas as nossas falas tem desfocado da sensualização da vacina. A maioria das famílias entende como o momento de vacinar seus filhos, como falar de sexualidade com eles. Quando a vacina do HPV está recomendada a partir dos 9 anos de idade. Quando eu levei a minha filha de 9 anos para vacinar, e um dado importante, quanto mais jovem eu vacino a criança, mais imunidade ela produz. Então, se alguém pergunta, é melhor vacinar com 9 ou 14? É melhor vacinar com 9. Vai valer sempre a vacina, mas se eu puder escolher, vacina mais cedo. Mas quando eu levei os meus filhos, eu tenho uma menina e um menino, quando eu levei eles com 9 anos para vacinar, a pergunta que os dois me fizeram, por que eu estou fazendo essa vacina? A minha resposta foi, é uma vacina que vai te ajudar a prevenir cânceres na vida adulta. É essa informação que eu tenho que dar para uma menina de 9 anos, ela é uma criança. Não importa se ela vai se relacionar com 15, com 20, com 30, como querem alguns pais, eu faço essa brincadeira, não importa a idade que isso vai acontecer. Eu, como responsável pela saúde do meu filho, eu tenho que escolher proteger ele, porque lembrem, 80% das pessoas vão entrar em contato com o vírus, não são 80%, não são 80% das pessoas que vão adoecer, mas 80% vão entrar em contato. Agora, se eu vacinei, eu diminuo a chance do meu filho fazer infecção. Então, eu acho que essa é a informação que eu preciso passar. É uma vacina que previne câncer. É óbvio que eu preciso passar conceitos morais, que eu preciso educar meus filhos, que eu preciso ensinar sobre sexualidade na hora certa, mas não com 9 anos. Não é esse o questionamento hoje que a vacina do HPV traz para as nossas famílias. E eu acho que é essa a informação, porque quando a informação certa chega, ela não tem barreira, porque a pessoa vai para a internet e vai ver que isso tem respaldo, vai ver que tem tantas sociedades sérias e pessoas sérias falando isso. Então, eu vou acreditar numa pessoa e que se a gente vai olhar para as fake news, a maioria das pessoas que divulgam fake news, elas não são nada. Elas só são pessoas que falam bem na internet. E quando elas falam bem, elas chocam a gente, elas impactam as pessoas e a gente precisa... Eu tenho essa fala que eu insisto em dizer, a gente precisa deixar de dar voz aos tolos. Hoje, uma pessoa que vai para a internet falar contra a vacina do HPV, frente a todas as evidências científicas de proteção, de segurança que essa vacina tem, é um tolo. E quando a fake news ganha voz e cada vez mais pessoas falam, ela tem visibilidade. No momento que a gente começa a bloquear essas pessoas, elas deixam de ter visibilidade, porque essas pessoas não vão estar lá olhando para os nossos filhos quando eles adoecerem. Quem vai cuidar deles somos nós. A falta de conhecimento sobre esse assunto, e aqui eu tenho uma fala que eu vejo na prática. Tem gestor público que não sabe que a vacina da HPV previne câncer. Eu já tive gestor público que falou isso para um jornal, aqui está publicado no jornal. Eu não sabia que a vacina da HPV prevenia câncer. Não dá mais para ter esse espaço. Não tem mais espaço um secretário da saúde me dizer que não sabia que uma vacina como essa previne câncer. Deu. Eu acho que essa informação tem que chegar para todo mundo. E isso é uma obrigatoriedade de quem está em determinados cargos fazer, saber, né? Não dá mais para questionar. E, eu não sabia. Agora tem que saber.
Acho que diante do que a gente tem hoje e os programas que o Rio Grande do Sul tem, essa informação está junto, não tem como questionar. E a má gestão de recursos públicos, a vacina está lá de graça, os profissionais da saúde estão lá, os vacinadores estão lá. O Imunize Escola é um programa que vai dar nominalmente aos diretores das escolas, os alunos que precisam ser lembrados. Não precisa se gastar nada para fazer isso, é só avisar a família. E aí sim a família vai escolher se vai ou não vacinar seu filho, mas talvez ela tenha que justificar para ele no futuro, quando adoecer, porque não o fez. E outra, adolescente vacina sozinho. Adolescente de 14 anos pode ir ao posto de vacinação, né? Ele pode ir lá vacinar sozinho. Não precisa mais obrigatoriamente ir com o pai. Então, um adolescente que recebe essa informação, ele também pode escolher se prevenir. E ir lá. Os adolescentes têm tanta autonomia, tanta liberdade hoje em dia. Não dá para dizer que um adolescente de 14 anos não é capaz de ir ao posto de saúde. Alguns não são. Talvez não tenham autonomia e segurança para isso, mas muitos o são. A gente precisa dizer isso para os adolescentes, e eu acho que a escola pode dizer isso. Levar essa informação e talvez o município preparar um material que possa ser divulgado nas escolas e essa informação chegar numa família de forma que não dê espaço para questionamento, porque ela é segura, ela é forte, ela é concisa, e os profissionais da saúde que estão passando têm convicção disso. E talvez a gente tenha que treinar as pessoas para que elas realmente saibam falar sobre isso, porque daí a argumentação não tem espaço, porque tu responde a argumentação com conhecimento científico. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Ah, tá, eu achei que tinha caído, desculpa. O Imunize Escola nasceu aqui, ó, nesse projeto. E eu digo que o Vacina Assim também nasceu aqui. Em 2022, eu conversei com o promotor daqui, o doutor Érico, e a gente falou sobre isso, e eu disse, não tem uma justificativa, doutor Érico, para os municípios não se envolverem mais nessa campanha do HPV. O que eu acho que falta é conhecimento. Bom, a comarca de Santa Cruz do Sul reuniu todos os municípios que pertenciam à nossa comarca, e a Universidade de Santa Cruz do Sul foi nossa parceira nesse projeto, e nós reunimos no anfiteatro da universidade os profissionais da saúde e da educação desses municípios que quisessem receber uma capacitação sobre vacina do HPV. Eu esqueci de colocar esse slide aqui, mas eu tenho dados da 13ª Coordenadoria, onde a gente acompanhou, nos 3 meses do tempo de duração dos projetos, os municípios o quanto vacinaram a vacina do HPV. Tinha município que aplicava, nós tínhamos 3 meses antes, 3 meses depois. Nós tínhamos municípios que aplicavam 2 doses por mês de vacina do HPV. 2 doses por mês. No primeiro mês do projeto, esse município aplicou 60 doses. O nosso município de Santa Cruz do Sul aplicava 300, 400. Essas doses foram quase triplicadas durante o nosso projeto. Dali, eu saí com 2 teorias. Educação muda consciência dos profissionais da saúde e, dependendo de quem convida, o convite é mais bem aceito. Essa lei de 2019 é uma lei estadual, todo o Rio Grande do Sul tem essa lei. Eu comecei a estudar políticas públicas
quando a gente começou a trabalhar com isso. Eu vi nessa lei a resolução para câncer de colo de útero, porque essa lei diz o quê? Que as crianças, na matrícula escolar, deveriam apresentar a sua carteira de vacinação atualizada. Em caso de negativa, essa criança deveria ser conduzida ao conselho tutelar e tem todo o trâmite da lei. Essa lei não foi eu que criei, 2019, lei estadual que alguns municípios no Rio Grande do Sul replicaram, inclusive o meu. Por que essa lei não funciona? Por que ela não funcionava? Porque, na verdade, a lei é falha na sua execução. Ela deu para a educação uma atribuição que é da saúde. Quem recebe a carteira de vacinação na escola é uma recepcionista. Que capacidade uma recepcionista tem de avaliar uma carteira de vacinação, se ela está atualizada ou não? Então, o que acontecia? Acontecia na escola dos meus filhos, a carteira era digitalizada ou fazia um xerox nas outras escolas, isso era arquivado como obrigação cumprida. Mas não faz sentido se os nossos índices são os que são. Então, e foi ali que veio a ideia de... Aqui em Santa Cruz nós começamos esse projeto e a gente fez o certificado vacinal, ou seja, a criança ia ao posto de saúde e ela tinha o seu carimbo de vacina em dia. Então, a escola realmente recebia... A escola só recebia a informação, essa criança está ok, essa criança não precisa voltar ao posto de saúde. E se a gente pensar, isso é o que o Imuniza faz. Porque quando eu levei essa proposta ao governo do estado, eu disse, a gente precisa de uma ferramenta que habilite as escolas a aplicabilidade da lei. O pedido foi de uma regulamentação para essa legislação. E, a exemplo do que aconteceu com a vacina do Covid, a sugestão foi, vamos tentar cruzar esses dados. Da mesma forma, a vacina do Covid, 30 dias, o Brasil tinha, de forma online, se tinha vacinado ou não. Não foi assim? Pois por que a gente não poderia replicar isso com as vacinas do HPV? E a ideia foi inicial do HPV, mas isso poderia ser aplicado para todas as vacinas do calendário vacinal, e é o que o Rio Grande do Sul aos poucos está fazendo. Começou com 3 vacinas, hoje já tem mais, e isso pode ser replicado para todas elas. O Imuniza Escola surgiu assim. 2023, ele foi anunciado, e a partir desse ano, o Imuniza Escola está disponível para adesão num link que é passo a passo, e que, se o município tiver dificuldade, a equipe de TI do Ministério da Secretaria Estadual de Saúde ajuda, ou seja, não tem uma justificativa mais para isso não acontecer. Está ali, é só fazer. E assim, não precisa, não foi gasto nada que o Estado não tivesse. Graças a Deus, o Estado tem uma equipe de TI maravilhosa que fez o programa, tem a equipe da saúde, da educação que se integraram nisso, ou seja, a gente usou recursos que o Estado já tinha para fazer um programa que eu sei que pode mudar a história do câncer de colo de útero e de outras doenças no nosso estado. Mas isso aqui é só para mostrar, e é motivo de bastante orgulho para mim. Esse ano, a UMRIGS, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, lançou um concurso de melhores práticas em medicina, e o programa Imuniza Escola foi premiado pela iniciativa como melhor política pública do Brasil, de todos os projetos escritos no Brasil. E a equipe de TI já tinha recebido uma premiação no passado, também como o programa mais votado em termos de... dentro das premiações que o TI tem, também já foi... E eu tenho para mim que qualquer concurso que o Imuniza Escola se inscrever, ele vai ganhar, porque não existe nada que tenha a simplicidade,
a facilidade de execução e custo zero para o gestor público. É só ter vontade de fazer. Esse nosso encontro, doutora Cristiane, foi dentro da segunda parte do plano que eu disse. Eu dizia que eu tinha um plano para erradicar o câncer de colo de útero, e o segundo dependendo de quem convida, o convite é mais bem aceito. Então, eu acho que sim, o Ministério Público deve convidar os municípios a aderir ao programa, questionar sobre essas políticas públicas, e eu fico muito feliz que tenha tido a adesão em realmente levar essas políticas públicas à frente, e nasce o Vacina Sim. O Vacina Sim, ele, junto com esses outros programas que já existem, ele vai fazer isso dentro do nosso estado. E como a senhora mesmo colocou numa publicação, o Ministério Público cumpre o seu papel em defender os direitos fundamentais da infância e da juventude, incentivando a prevenção como o melhor caminho para proteger vidas. Eu vou finalizar com 2 imagens e que elas refletem o que a gente vive todos os dias. Todos os dias, histórias como essa acontecem. Lembrem, a cada 2 minutos, histórias como essa estão acontecendo. A cada 2 minutos, uma mulher vai embora por câncer de colo de útero no mundo. Consegue passar ele para mim? Sim, vou colocar. Essa história, enquanto a gente vai colocando o vídeo, eu vou falando. Pode colocar aí, por favor. Essa história publicou recentemente uma menina de 24 anos que estava internada no Hospital de Clínicas, no Centro de Cuidados Paliativos. É um lugar onde as pessoas da vida mais ela tinha o desejo de casar, o sonho dela, e o hospital resolveu realizar esse desejo antes que ela fosse embora. Eu jovens Doutora, produtivo da sua vida, toda a vida, teriam toda a vida pela frente, mas estão sendo interrompidas por uma doença que a gente ainda está esquecendo, deixando sua família ali. doutora Denise? Oi? Só muta o vídeo para a senhora, que daí sai melhor a sua voz. Tá, deu? Deixa. Esse é um retrato do câncer de colo de útero no mundo. Mulheres jovens, extremamente jovens, na fase mais produtiva da sua vida, que deixam suas famílias, tá ali a família dela, o marido, mas tem uma cena que eu acho que é uma das mais comoventes. Essa menina vai crescer sem ter conhecido a mãe. E com um ano ela não vai lembrar da mãe dela na vida adulta. E a gente vai continuar repetindo essa história ano após ano se a gente não fizer nada. Essas meninas que hoje estão saindo da idade de 14 anos no SUS, daqui a 10 anos elas vão ter essa idade. E algumas delas vão estar nesse lugar. Porque a gente ainda deixou elas saírem da escola sem vacinar. O Imuniza Escola, e eu acho que deveria ser a meta dos diretores de escola, vacinar todas as meninas de 14 anos. Não de forma obrigatória, mas fazer com que elas entendam que esse não é um lugar que elas devam correr o risco de estar. Eu sei que é difícil vacinar de 9 a 14, mas todos,
mas 14 anos deveria ser uma idade que a gente não deveria deixar a criança sair da escola. Eu sei que nem todas as crianças estão na escola, a gente tem dificuldades, existem dificuldades, mas se a gente começar a campanha aos 9, a chance da gente deixá-la sair aos 14 sem aplicar a vacina vai ser menor. E eu acho que aos 14 essa campanha deveria se intensificar. Próximo, deixa eu ver se eu consigo passar. Consegue passar o próximo? Mas no teu áudio, essa moça acabou falecendo? Uma semana depois. Ela foi embora uma semana depois. Dá para passar o próximo? Eu não consigo passar aqui. Essa é uma... eu confesso para vocês que fazem 6 anos que eu falo sobre isso e nem todos os lugares foram receptivos, nem todos os anos foram fáceis em relação a isso. Embora a gente faça isso de forma voluntária, tem lugares que a gente não é bem-vindo. Uma noite, eu reuni a diretoria da associação e a proposta era fechar a associação. Eu disse, gurias, não vai dar, nada está acontecendo, isso foi antes mesmo da gente conseguir a reunião com o governador. Eu disse, eu não vou chegar lá, eu não consigo chegar lá, eu não consigo marcar essa reunião, eu não consigo, vamos desistir disso. E as gurias minhas, as que fazem parte da diretoria, me disseram, vamos tentar mais um pouquinho. E elas me convenceram a não fechar. E no dia seguinte, eu recebo essa imagem de uma radiologista colega aqui de Santa Cruz, com a mensagem, olha só, Denise, o que eu recebi hoje, que eu estou atendendo agora. Uma mulher de 26 anos, com uma gestação inicial do primeiro e segundo trimestre, e junto com a imagem do bebê, a gente tem uma imagem de um tumor extremamente avançado, já com comprometimento de vagina, na mesma foto. E toda vez que eu penso em desistir de falar sobre isso, eu me lembro dessas cenas. A gente não pode mais continuar repetindo e permitir que a gente repita histórias por falta de prevenção. A gente tirar 70% das meninas dessa fila é muita coisa. Não dá para não fazer nada. Não dá para continuar silenciando diante de gestores que entendem que o Imuniza é só mais um trabalho. Ele não é só mais um trabalho. Ele é a diferença naquilo que eles assumiram como obrigação, que é cuidar da saúde da população. Porque hoje o essencial não é mais invisível aos olhos. O que a gente precisa fazer é sabido, tá acessível, a gente só precisa fazer com que chegue nos lugares certos. Não vamos conseguir, talvez, o ideal, mas a gente não pode se desanimar diante disso. E esses dias eu estava pensando, eu acho que a gente fez bastante coisa já. E se eu, como uma pessoa da comunidade, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma ginecologista do interior do estado, eu não sou uma pessoa que tem o poder, a capacidade de mudar a vida da população. Se eu, que sou eu, consigo entender o meu papel e fazer, e eu acho que eu já fiz coisas bacanas, que um gestor que tem o poder público na mão não é capaz de fazer. Há pouco tempo eu tive uma fala, uma ação na promotoria em Porto Alegre, com a doutora Sinara, e ao final, uma das pessoas da plateia, e é estranho porque as pessoas entendem que a gente tem algum viés político nisso, né? As pessoas querem colocar viés político na gente, e eu não tenho interesse de ter. E ele veio me questionar porque o presidente, o antigo presidente, antivacina, e deixei que ele falasse um tempo, e aí eu fiz essa mesma fala para ele que eu vou repetir agora. O Rio Grande do Sul hoje
tem as melhores políticas públicas em relação a câncer de colo de útero. Ele tem a vacina, que está disponível nos postos de saúde, e independente de partido, ela sempre esteve lá. Há 10 anos ela está disponível no posto de saúde. Mas hoje o Rio Grande do Sul tem o Imuniza Escola, que vai nominalmente apontar as famílias que precisam ser lembradas, e a gente precisa levar esse programa como um cuidado e não como uma cobrança. Eu acho que a família, e se a escola colocar para a família isso como um cuidado em saúde, isso não tem discussão, isso vai ser bem aceito. A gente tem isso, a gente tem o Ministério Público sinalizando aos municípios a importância da vacinação, com programas, com o município amigo da vacina, o Vacina Sim, mas a gente tem também famílias que talvez tenham que olhar para o seu papel em cuidado com a saúde do seu filho. Então, no Rio Grande do Sul, a nível de saúde pública, tem tudo o que precisa. Agora, se alguma dessas meninas, daqui a 10 anos, estiver lá na frente, morrer por câncer de colo de útero porque não vacinou, a gente tem como dizer onde falhou. O Estado está oferecendo o programa Vacina Sim, que os municípios podem escolher ou não. Então, se o município não escolheu, a gente já trancou aqui. Agora, se o município escolheu, esse dado vai chegar no diretor da escola, correto? Para mim, o Imuniza é um programa para a educação, porque é o diretor da escola que vai fazer toda a diferença nesse programa. Chegou no diretor da escola e o diretor da escola resolveu não sinalizar as famílias, trancou aqui. Agora, se o diretor da escola fez essa sinalização e a família escolheu não fazer, está aqui o lugar. Então, hoje a gente tem políticas públicas que podem apontar onde está acontecendo o problema. E eu deixo esse questionamento aos municípios que estão escolhendo não aderir ao Imuniza e aos municípios que escolheram aderir, mas não estão dando andamento para o que o programa pede, que eles façam essa reflexão. E talvez isso não seja gentil de falar, mas ao mesmo tempo eu acho que é preciso falar. Porque enquanto a gente ficar com dedos para falar sobre isso, a gente vai continuar permitindo que isso aconteça. Então, na verdade, eu posso falar, sabe? Porque realmente a única intenção que eu tenho em tudo isso é que as mulheres não percam mais suas vidas por cânceres que a gente poderia prevenir. Eu convido vocês e deixo esse Instagram disponível. A PECOLO é uma associação que não tem fins lucrativos, e o que a gente existe, a gente sobrevive, tenta sobreviver com os recursos que nós mesmos estamos fazendo, mas o nosso Instagram também é um local de informação. Nesse lugar tem lives, tem conversas com... Teve um ano que a gente fez lives com oncologistas, com pacientes que estão passando pela doença, com famílias que perderam filhas para essa doença. Então, na verdade, a gente tenta colocar todas as informações, e são informações que eu mesma reviso, ou seja, não existe possibilidade de ter qualquer coisa em relação a fake news ou notícia falsa. Realmente é um lugar de informação e aberto ao público que quiser aprender e entender o que o HPV faz e pode fazer com a nossa população daqui para frente. Obrigada, doutora Denise. E quantas reflexões importantes, um panorama mundial, né, dessas doenças que podem ser prevenidas. Claro que a gente tem um enfoque especial aqui no nosso estado, onde nós estamos fazendo já movimentos que estão trazendo uma diferença na cobertura vacinal, que eu já conversei em outros momentos com a doutora Denise, e nós vamos colher os frutos nas próximas décadas, né? Nós estamos investindo agora para colhermos uma redução dessas doenças dos meninos e das meninas, né? Então isso é importante a gente falar também,
porque ali, em relação às meninas, nós temos 86% de cobertura vacinal, então nós temos um trabalho para não reduzir esse número a cada ano e só aumentá-lo, seja dos meninos ou das meninas, né? Porque o que nós evidenciamos? Que essas campanhas e as estratégias em comum, em conjunto, a doutora Denise fazendo esse importante protagonismo e reconhecida merecidamente ali, por esse projeto em 2025, por toda a sua atuação, toda a sua trajetória na prevenção dessas doenças tão graves. E essa informação de qualidade, claro que o SUS oferece dos 9 aos 14 anos como regra, em 2025, então, houve essa importante ampliação até dezembro, que é até os 19 anos, né? Então, adolescentes e também jovens adultos, né? E como muito bem a doutora Denise disse, não tem qualquer relação específica em estar ou não com uma vida sexual ativa, porque é uma prevenção, e que trouxe também esse dado científico de que quanto mais precocemente a vacina ocorre, melhor, então, a imunização, né? São informações que nós do direito, por exemplo, não necessariamente temos, então essa foi uma das propostas de hoje, nós estarmos aqui, né, conhecendo essa atuação específica, mas também dados da ciência e da medicina, que precisam pautar, né, a nossa atuação. O Ministério Público, então, tendo esse dever legal, né, de exigir que a família cumpra o seu papel ali parental e de obrigação como responsável, o gestor também fazendo ações que num âmbito de quem está à frente de uma Secretaria Municipal de Saúde ou até à frente de uma equipe ou da vigilância do município, não implica em tantas ações, né? Mas muito mais uma priorização dessa pauta e de uma sensibilização, porque, como disse a doutora Denise nesse testemunho, nem as famílias reagiram, nenhuma família reagiu criticando ou questionando essa atuação, porque não se tem que fazer uma ligação com a vida sexual ativa, mas sim com a prevenção de uma doença que tem uma letalidade muito grande. Então, nós podemos afinar esse discurso também é uma estratégia importante para todos nós, né? Para que nós não tenhamos qualquer tipo de resistência que ainda possa impactar num retrocesso na nossa cobertura vacinal, né? Então, são detalhes importantes que o nosso trabalho em conjunto já tem trazido para que nós possamos cada vez mais atuar. E eu já deixo aqui, Roberta, uma proposta de que nós possamos pensar para 2026 em reuniões por coordenadorias regionais de saúde e que ali nós possamos, com um cronograma antecipado, também convidar os promotores locais a poderem participar de um processo de capacitação dos municípios e das equipes, porque também a troca de profissionais, né? Então, tudo isso impacta. Nós tivemos um mandato novo de prefeitos agora, iniciando em 2025, então vários secretários municipais também são novos na gestão nesse momento. Então, são vários aspectos que podem impactar, né, num processo que nós queremos de ampliação da cobertura vacinal. E também poder dizer que esse recorte, que é uma regra de 9 a 14 anos, que em 2025 foi ampliado até dezembro para 19 anos, não quer dizer que quem não pôde fazer até ali não possa fazer da mesma forma. O que acontece é que talvez, né, o impacto ali na prevenção pode ter uma mínima redução ali na parte imunológica, mas previne igual, só que aí vai ter um custo, que é o que nós não queremos que seja um óbice, né? Que a dificuldade de pagar a vacina, que é próximo de R$1.000, quando não é oferecida pelo SUS, que ela não impeça que a pessoa se imunize, né? Então, são aspectos importantes, aproveitando esse momento, né, para justificar o porquê que nós estamos, então, sempre trabalhando em conjunto, para que a melhor informação chegue
aos profissionais, ao Ministério Público, aos profissionais da saúde, mas à sociedade como um todo. Ou seja, nós precisamos prevenir essas doenças, vacinando meninos e meninas, de preferência até os 14 anos, porque aí essa vacina vai ser gratuita, né? Mas para além disso, depois também é possível e é necessário vacinar. Só que depois de dezembro, nós vamos ter a questão de uma dúvida se o Ministério da Saúde ainda vai prorrogar essa idade até os 19 anos como uma vacina pelo SUS gratuita, ou se depois a pessoa que não se vacinou, então que vai ter que procurar uma vacinação particular e aí vai ter um custo, né? Então, o tempo também é um desafio para nós, para que essa informação, para quem nos assiste, vai nos assistir, multiplique essa informação até dezembro, quando nós temos essa ampliação da possibilidade de uma vacina gratuita. E para depois disso, né? Então, se for mantido o recorte até 14 anos, né? Que não percamos esse critério etário que é estabelecido como regra pelo Ministério da Saúde, que tem sido uma constante nos últimos anos. Tu gostaria de manifestar? Eu queria agradecer muito a palavra da doutora Denise, sempre tão assertiva, né, nessa questão de sensibilizar demais e de deixar irrefutável a disponibilidade e o benefício que tem a vacina do HPV. O Imuniza Escola tem a vacina do HPV também, né, já que abarca essa faixa etária que vai estar dentro da escola. Mas a gente investindo no Imuniza Escola, e aí a Promotoria Pública do Estado está atrelada a esse projeto, porque no painel é possível estratificar, e eu acho ótima a ideia que a gente faça oficinas por macro-região ou em regiões de saúde em específico, porque eu acho que essa é uma ferramenta de gestão também. De gestão em diferentes esferas. Então, o Ministério Público pode se valer da plataforma do Imuniza para realizar as devidas cobranças, como a própria doutora Denise estava colocando. Não se pode mais ter cabimento a gente ter a vacina disponível, a gente saber das evidências científicas e essa vacina realmente não está no braço da população que precisa estar, que é de 9 a 14 anos e até dezembro vai se beneficiar ainda os indivíduos até 19 anos. Mas, para além disso, eu acho que a gente tem que começar a investir na forma como a gente comunica. Né? A gente não pode dar voz aos tolos, mas elas já as têm. Então, de que forma a gente vai estar se colocando próximo a esses pais irresponsáveis, quais são os canais que a gente vai articular para dizer que a vacina do HPV, e foi muito bem colocado, e talvez a nossa estratégia de comunicação tem que se inverter e ser balizada nisso. É uma vacina que previne câncer. A vacina da influenza vai prevenir desfechos ruins, como síndrome respiratória aguda grave e óbito, naquelas populações de maior risco. Essa vacina, ela previne câncer. Quais são as outras vacinas que previnem cânceres? Entende? Então, eu acho que trazer isso mais fortemente nas nossas formas de comunicar através das nossas mídias. Eu acho que isso fica muito posto aqui e a gente se coloca à disposição enquanto saúde para que a gente possa promover essas oficinas regionais. Perfeito, já está fechado aqui entre nós. Então, antes de passar a palavra para a doutora Denise, que tem uma contribuição, nós temos uma pergunta no chat. Bom dia, há diferença entre a vacina disponibilizada pelo SUS e aquela vendida em farmácia e quantas doses são necessárias para imunizar a criança? Roberto. Como a doutora Denise colocou, e ela pode complementar a resposta, né, enquanto médica, mas o SUS trabalha com uma vacina quadrivalente, tá? E as clínicas privadas, e aí se estende também as farmácias que aplicam o imunizante para o HPV, ela é nonavalente. Tá? Então, existe essa diferença. Mais vírus isso. Ela abrange. E a dose, isso mudou recentemente, né? A dose é dose única, é apenas uma dose. Pelo SUS. Pelo SUS. Doutora Denise? Em relação a essa pergunta, o que foi falado no início, vacina boa é aquela que está no braço. Eu acho que, e eu sempre falo isso, a família, quando chegar o momento de vacinar o seu filho, ela deve fazer uma avaliação do seu recurso. Se eu tenho recurso para aplicar a nonavalente, a nonavalente ela está recomendada em 2 doses até os 19 anos, se eu tenho R$2.000 para tirar do meu orçamento e aplicar a nonavalente, aplica.
porque ela é uma vacina mais completa, como a gente colocou ali no início. Ela tem vírus que envolvem a prevenção de câncer de cabeça e pescoço. Mas, se esse investimento não cabe no meu bolso, vacina com a vacina que está no posto de saúde. Por quê? Foi essa vacina que mostrou para o mundo que é capaz de prevenir câncer. A vacina nonavalente é uma vacina recente. Ela não existe há tanto tempo quanto a quadrivalente, porque a quadrivalente precisou mostrar para que o mundo investisse em pesquisa com mais vírus e criasse essa vacina. Então, a hesitação não deve existir, porque a vacina do SUS não é melhor. A vacina que está no nosso SUS hoje é a vacina que andou pelo mundo todo até recentemente. E foi que todos os países vacinaram. Então, eu acho que essa hesitação não deve existir. E o que eu queria complementar é que, sim, eu acho que o que falta e o investimento que é necessário nos municípios é em educação. Porque eu acho que o que eu percebo é que no momento que a informação certa chega, e talvez isso também é uma coisa que a gente deva repensar. Eu vejo que todas as ações que acontecem em relação à educação, até pela dificuldade de acesso, muitas vezes, quando é desenhado um programa, aquele programa quer entregar para a escola o máximo de informação possível para aquele adolescente. Então, muitas vezes, a educação da vacina, os programas que falam sobre vacina do HPV, eles também falam sobre iniciação sexual. Eles falam sobre educação sexual, e aí o assunto se mistura. Isso, na verdade, é uma constatação minha. Tanto que as nossas ações, a gente não fala sobre educação sexual. Embora as escolas tenham pedido sobre isso pode ser feito em um outro projeto, pode ser feito num outro momento, mas essa fala da associação é para a prevenção do câncer. Porque os assuntos, o grande problema que a gente sempre teve foi a sensualização da vacina. Não existe outro questionamento das famílias em relação à vacina do HPV, né? Embora as fake news existam, mas o que mais incomoda um pai e a mãe é falar sobre sexualidade do seu filho nessa idade. Essa é uma percepção minha. Mas quando a gente coloca só a informação, clareia tudo isso, e coloca a informação em saúde, em prevenção de câncer, eu percebo que a aceitação é melhor. Tanto que a gente não tem negativa, a gente não teve nenhuma rejeição do nosso projeto. E é um projeto grande, é num município grande, muitos alunos receberam essa informação, e a gente não tem índice de rejeição. Então, acho que essa construção, talvez fosse interessante considerar esse dado de realmente colocar um projeto isolado de prevenção de câncer. Porque a dissociação, eu acho que é fundamental para a gente conseguir realmente chegar na família e deixar essa informação em prevenção e saúde. Obrigada, doutora Denise. Tem a informação sobre como está a cobertura vacinal aí em Santa Cruz do Sul? Eu não tenho esse número atrás. Uma informação, não precisa ser da data de hoje, mas enfim. Ela está parecida com essa do estado. Ela está próxima, então, para as meninas dos 90% e para os meninos um pouco menos. Muito próximo. Que bom. E quando a gente começou esse trabalho, tanto meninas quanto meninas tinham menos de 50% aqui. Sim. Então, assim, é um trabalho de educação. Eu acho que esse é o que vai fazer com que a gente consiga realmente mudar os números da história do município, dos municípios. E uma pergunta que eu já lhe fiz, mas para deixar registrado aqui, quem fez pelo SUS, né, porque até pouco tempo
era que nós tínhamos disponível e tem condições, deve fazer esta que tem, então, a nona valente, que cobre mais vírus também do HPV. Então, quem na época tinha disponível, né, a quadrivalente, né, mas tiver condições, então, de custear a nona valente, é recomendado fazer. Certo, acho importante, porque vai evoluindo, né, a produção das vacinas, já aconteceu com outras vacinas também. Claro que a política pública, de forma gratuita, ela tem um tempo, né, de disponibilização, isso já aconteceu com outras vacinas também. E nós temos várias possibilidades na nossa sociedade, né? Então, aproveitando aqui o conhecimento e a experiência da doutora Denise, né? Já esclarecer isso. E também, Roberta, não sei se queres fazer alguma ponderação. Não, eu queria dizer que, diante dessas estratégias todas, né, que o município de Santa Cruz vem fazendo, eu tenho os dados de 2025, a cobertura de HPV para o sexo feminino ficou em 95,76%. Ó, estão de parabéns aí, doutora Denise, viu? Isso é mais um estímulo para continuares aí esse trabalho. Estão no caminho certo, porque é isso, né? Quando a gente consegue chegar com a informação certa para aquele público que precisa, né? É a meta? A meta do HPV é 95? A meta do HPV é 90. Ah, então já ultrapassaram a meta para o público feminino. E masculino, 81,4%. Bem próximo também. Então, quem sabe em 2026 vamos também para os meninos, né? Essa informação aí para continuarmos trabalhando muito. E parabéns e obrigada em nome da sociedade. 9% dos meninos vacinados. E outra questão também, que quando nós assistimos aquele vídeo ali muito emocionante, né, daquela mãe com a sua filhinha no colo, a gente pensa que com uma ação nós vamos prevenir 2 violações de direitos, no mínimo, mas mais até, né, porque é a questão da família como um todo que sofre pela perda daquela moça. Mas lá no passado, talvez ela tenha tido uma violação de direitos por ela não ter tido acesso à vacina. Aí ela, infelizmente, perdeu a vida. E daquela menina, ou poderia ser um menino, enfim, dos seus filhos, né? Que também vai viver, né? Sem a presença da mãe, né? Ou do pai, se for no caso de um menino também, que pode ser acometido por um câncer da vida adulta, que normalmente é o que acontece. Então, nós vamos estar com uma ação, né, garantindo vários direitos, né, de mais de uma pessoa. E eu, como quem atua, então, na área da infância e juventude, sei, né, de que o impacto que tem, né, de uma criança ou adolescente viver sem um dos pais, né, mas principalmente ali da presença da mãe durante a sua infância, a sua adolescência e prematuramente não tê-la ali, né? Então, para nós, esse momento de hoje aqui é um momento muito significativo, né? Nós vamos divulgar muito essa web para que quem não pôde assistir hoje possa assistir, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se sensibilizar para essa importante causa. E eu aqui, então, já, né, cumprindo o que nós tínhamos nos proposto, vou falar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público, que é focado principalmente na prevenção, na sensibilização, na mobilização, na divulgação, na mobilização como nós estamos fazendo aqui, né, das parcerias importantes que nós precisamos ter, porque eu tenho certeza que todos nós já estamos fazendo muito na nossa área de atuação, mas quando nós nos unimos, nós conseguimos resultados melhores, né? E ter acesso de uma forma pública a esses canais, Roberta, que a Secretaria Estadual de Saúde também está disponibilizando, é uma forma de um controle da sociedade, de um conhecimento, mas também para o trabalho do Ministério Público, né? Para que cada promotor de justiça possa ter acesso como está a realidade no seu território. Então, que bom que esse dado se torna público, isso é muito necessário, né? Eu parabenizo. E aqui voltando um pouco, então nós temos, como já foi trazido, o município amigo da vacina, que já
tivemos 2 edições e que é para reconhecer boas práticas e para que elas possam ser replicadas. O Vacina Sim, que foi lançado este ano, Juntos contra o HPV, e que é uma campanha aqui do Ministério Público para nos mobilizar também e aproveitarmos esse ano, principalmente, mas que vai ter continuidade nos próximos anos, na divulgação contra o HPV, né? Todos os critérios etários, né? Onde que pode ser obtida essa vacina e da importância dela. O Imuniza Escola RS, porque com a capilaridade do Ministério Público, os promotores regionais de educação já estão trabalhando, porque eles têm um vínculo muito forte com os gestores da educação, da rede pública e privada dos seus municípios. Nesse momento da rede pública, o Imuniza Escola está disponível, mas logo em seguida, como já noticiou a Roberta, vamos trabalhar com a rede privada também. Então, eles já estão ali articulando com os seus municípios no decorrer de 2025 para que os municípios façam adesão. A rede estadual também já pactuou com a Secretaria Estadual de Saúde para as escolas estaduais e nós estamos em um processo de execução praticamente do projeto, do programa Imuniza a Escola. Não, o projeto é um programa, né? E o Ministério Público, então, é parceiro dessas ações e no Vacina Sim é o proponente. Por quê? Porque isso, como já foi dito aqui, por todos os motivos trazidos, diz respeito à dignidade da pessoa humana, à saúde como um direito social e, como eu falei aqui, nós vamos fazer uma intervenção ou várias intervenções que vão garantir direitos fundamentais de várias pessoas envolvidas naquele núcleo familiar, né? Isso é um dever de todos nós, é um dever do Estado. O Ministério Público é um órgão estadual e nós precisamos prevenir as doenças. Muito mais em se falando de crianças e adolescentes, que pela nossa Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem uma prioridade absoluta de acesso a direitos fundamentais e políticas públicas das nossas crianças e adolescentes. E no decorrer dessa caminhada, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu de uma forma expressa a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes daquelas vacinas que são recomendadas pela autoridade sanitária, que é o Ministério da Saúde, né? Então, é um órgão federal que estabelece o Programa Nacional de Imunização e que a nós cabe, como fiscais da lei, então, fomentar, conscientizar a sociedade como um todo e as famílias, porque é um dever das famílias, como disse muito bem a Roberta e a doutora Denise, né? E quando há uma omissão, há inclusive previsão de consequências legais no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que não é o nosso foco principal, né? O Ministério Público, ele não trabalha com um viés principal de responsabilização, mas se for o caso, sim, daí nós devemos fazer cumprir a lei a partir de uma responsabilização. O que nós queremos é que campanhas cheguem a um número maior possível de pessoas, que informações de qualidade cheguem. Nós somos parceiros para isso, porque nós estamos de uma forma presencial na maioria dos municípios, que são sede de comarca, e também essa sede de comarca envolve os municípios do entorno, de médio e pequeno porte, onde nós também temos atuação. Então, nós temos uma contribuição importante para dar também com a Secretaria Estadual de Saúde, mas também com parceiros da sociedade civil, como a doutora Denise, que é uma referência para nós, tendo feito da sua vida, né, uma causa muito importante na prevenção de doenças. A Lei 6.259, de 75, que institui o Programa Nacional de Imunizações e fixa a obrigatoriedade também das vacinas definidas pelo Ministério da Saúde. Temos aqui a portaria que estabelece o calendário nacional de vacinação. A vacinação, então, ela é obrigatória pelas autoridades sanitárias a partir da indicação. A falta de vacinação pode caracterizar ameaça ou violação de direitos e um descumprimento de deveres do poder familiar. Então, os pais, eles podem deixar de vacinar seus filhos ou crianças e adolescentes que estão aos seus cuidados, no caso de um responsável, tendo como justificativa convicções filosóficas, religiosas, morais, existenciais. Isso é um
Questionamento muito importante para nós elucidarmos aqui. Não, eles não podem deixar de vacinar com essas alegações. Mas o Ministério Público, através dos promotores e promotoras de justiça, sempre chama a família na promotoria, quando provavelmente o Conselho Tutelar já fez um contato com essa família para entender o porquê que não foi realizada a vacina, para nós entendermos qual é o motivo, mas isso não é uma justificativa para excluir o dever legal dos adultos que têm uma criança ou adolescente sob sua responsabilidade, mesmo que não seja necessariamente um familiar. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação de São Paulo, definiu, de uma forma muito resumida, eu trouxe aqui, porque tem toda uma fundamentação, de que é constitucional a obrigatoriedade da imunização por meio de vacina, que registrada em órgão de vigilância sanitária tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou que tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, do Estado, Distrito Federal, município, com base em um consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Então, nós já temos uma chancela do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista jurídico, que pauta também a atuação dos ministérios públicos, né? No sentido de que não há uma justificativa para a não vacinação quando há uma indicação da autoridade sanitária, que é o que nós tratamos aqui durante toda essa manhã. E o papel do Ministério Público, então, é o indutor, fiscalizador e articulador de políticas públicas, inclusive na área da saúde, que tem total relação, então, com a pauta da vacinação infanto-juvenil. Ele fiscaliza o cumprimento do Plano Nacional de Imunizações pelos gestores e fomenta a promoção de ações coordenadas com as políticas públicas de saúde, e aqui reconhecendo a importância da educação nessa pauta também, visando a ampliação da cobertura vacinal e prevenindo retrocessos. Muito mais que isso, buscando uma evolução a cada ano da cobertura vacinal. E eu entendo que isso é permanente, porque nós não podemos descuidar em nenhum ano, porque as famílias precisam, e a sociedade como um todo, ser sempre lembradas sobre a importância da vacinação e o que trouxe a Roberta no início, né? Nós já tivemos alguns índices que retrocederam um pouco. Então, a cada ano nós precisamos lembrar, e o município amigo da vacina, quando ele vem com esse recorte, né, ele busca incentivar as ações de imunização e reconhecer publicamente estratégias municipais exitosas no resgate e na ampliação dessa cobertura vacinal. E qual foi a nossa proposta quando nós pensamos lá em 2023 para começar a valer em 2024 e agora também em 2025? É ter a vacina no âmbito ali baby, né, que é para um recorte de idade. Dente de leite, então, é um outro recorte na área ali da infância e também da pré-adolescência, e a vacina do HPV como prioridade ali justamente na faixa etária prevista para ela. Para que nós pudéssemos ter um foco como estratégia, que os municípios priorizassem, no mínimo, essas vacinas, mas outras também, mas que nós pudéssemos, na premiação, ou seja, no reconhecimento das boas práticas, ter uma vacina em cada faixa etária, e assim nós estamos trabalhando, então, com o município amigo da vacina, e a cada ano nós temos resultados mais positivos, o que demonstra que essa estratégia tem, sim, impactado positivamente. Como já disse aqui a Roberta, então, né, nós temos, a partir de critérios já definidos que os municípios conhecem, as categorias ouro, prata e bronze. Então, nós tivemos aqui, né, um incremento na cobertura vacinal muito significativo, né? Ali na tríplice viral, por exemplo, nós já estamos quase no 100%, né? Então, que nós possamos pensar para 2025, que vai ser reconhecido em 2026, para atingir 100%, assim como na pentavalente também. Aumento da cobertura vacinal ali do HPV, né? Em meninos e meninas, que já foi trazido aqui também. E nós temos aqui os municípios que ainda não aderiram,
e que agora é o nosso foco, né? Então, são quase 100 municípios, um pouquinho menos que 100 municípios, num estado que tem quase 500. Então, em 2025, nós tivemos também, a cada mês, acompanhando ali resultados positivos de adesão. Claro que quem aderiu, agora nós vamos ter que verificar se efetivamente está executando e implementando essa parceria da educação com a saúde. A adesão é só um primeiro passo, é dizer, eu me comprometo com isso, né? Mas agora o Ministério Público precisa ter um olhar justamente sobre se efetivamente está havendo essa reunião dos dados a partir do que foi disponibilizado pela saúde para alertar as famílias, e isso vai ser a cada ano, então é uma atividade contínua e permanente que as escolas vão trabalhar com as famílias para alertar de que não estão com as vacinas em dia. Nós temos aqui mais uma lista de alguns municípios que não aderiram, né? E o nosso propósito, então, é continuar atuando nas campanhas, né? Divulgar uma informação de qualidade, sensibilizar também e mobilizar os nossos promotores de justiça para que nos seus territórios anualmente também trabalhem essa questão junto com o gestor municipal de saúde, mas também agora a partir do Imuniza Escola, para que a educação seja, né, protagonista também em divulgar essa informação de qualidade que vai salvar vidas, que já está com certeza a partir dessa cobertura maior vacinal salvando vidas, né, mas que nós possamos trabalhar, então, com o HPV, que tem esse enfoque muito forte, né, de prevenir o desenvolvimento do câncer, né, em várias pessoas, vários gaúchos e gaúchas, mas nas outras vacinas também previstas no Plano Nacional de Imunização. E nós estamos aqui, né, disponíveis para perguntas aqui dos nossos assistentes, da nossa audiência aqui hoje, né? E eu deixo também aqui a palavra à disposição para vocês, para alguma consideração a mais, mas o que eu considero importante numa evolução no Rio Grande do Sul é nós termos essa lei estadual que já deu uma relevância que merece para uma verificação justamente a cada ano, que é o ano letivo escolar, né, da regularidade da vacinação das nossas crianças e adolescentes, mas isso precisa ser sempre lembrado também. O Imuniza, né, que vem a fortalecer essa estratégia de atuação conjunta da educação com a saúde e que não demanda tanto esforço assim que não seja acessível, porque vai salvar vidas, né? Então isso justifica tudo para que a gente possa priorizar, poder também fazer essa informação chegar. Eu penso que é muito importante pensarmos para 2026, tanto nos professores, nos diretores, como disse muito bem a doutora Denise, porque o diretor é o que vai fazer ali na programação do ano letivo, né? Como é que essa escola, quem vai ficar responsável pelo Imuniza, ou quais profissionais, né? Que dificuldades foram encontradas, os profissionais precisam ser capacitados para acessar, para fazer as informações das matrículas e poder fazer o cruzamento de dados com a saúde. Então, sim, isso implica em algumas ações dos gestores da educação ali, e o diretor é um gestor da educação também, né? Assim como dos profissionais, seja o secretário municipal de saúde, a quem ele delegar tanto a atuação da saúde propriamente dita em todas as vacinas, como a questão de capacitar os profissionais da educação para que eles possam acessar o Imuniza, né? Então, aí nós já temos uma série de proposições para nós continuarmos trabalhando em 2026, e daí nós estarmos aqui, né, no final de novembro fazendo isso, é para fazermos um diagnóstico, uma análise do quanto nós avançamos com o que nós já temos em 2025, mas também para nós continuarmos aqui unidos, nos propondo a pensar as ações para 2026, que eu penso que elas vão ser mais detalhadas ainda, né? Santa Cruz do Sul é um caso de sucesso para nós, porque também ali a doutora Denise, né,
através e com a ajuda da psicóloga, né, e de todas as voluntárias ali, e ela também, na pessoa dela também, traz muito com credibilidade essas melhores informações. E já tivemos aqui, então, com a informação da Roberta, uma evolução muito exitosa em Santa Cruz do Sul, a partir da ida de voluntários na escola também, para fazer com que os alunos tenham acesso rapidamente, durante esse ano já, a uma informação. E eu me recordo de uma conversa com a doutora Denise, em que ela trouxe que quando não tinha sido em maio ainda ampliado até os 19 anos, quando a psicóloga chegava em algumas turmas, porque alguns fazem 15 anos num ano letivo, outros fazem no outro. Então, a associação ia numa turma que alguns ainda podiam ser beneficiados com a vacina porque tinham 14 anos e alguns já tinham completado 15 anos e o Ministério ainda tinha esse corte etário dos 14 anos e alguns alunos traziam, né, para a doutora Denise ou para as voluntárias da associação: ai, que pena, se eu soubesse, eu teria feito essa vacina, né? Então, eu não esqueci desse depoimento, desse testemunho da doutora Denise, né, para dizer o quanto, se nós não agirmos, nós vamos violar direitos, porque eles não vão ter oportunidades. E esse dever de cuidado, de forma com prioridade absoluta para crianças e adolescentes, é um dever da sociedade, é um dever de todos nós, né? Claro que muito mais dos órgãos públicos aqui, né, representados pelo Ministério Público e pela Secretaria Estadual de Saúde, que representa a política de saúde a nível estadual, mas de todos nós, sociedade, né? E essa atuação, né, na questão da vacinação infanto-juvenil, ela é um dos principais exemplos sobre isso, né? Nós podemos fazer o nosso melhor, mas se essa criança ou adolescente não for levada até a vacinação, né, ou se a informação não chegar até as famílias, ou no caso dos adolescentes, até eles próprios, para que eles também possam buscar a vacinação, essa conscientização, ela vai fazer toda a diferença, né? Então, eu gostaria de fazer essa consideração final, né? Dizendo que o Ministério Público, ele se coloca à disposição de vocês, então, e agradece muito por vocês, e principalmente a doutora Denise, terem chamado a atenção, né? Primeiro lá do colega em Santa Cruz do Sul, do colega Érico, que foi um início, né, dessa parceria com o Ministério Público, mas que com o Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós temos essa oportunidade, né, e eu prontamente reconheci a necessidade de fazermos para todas as promotorias, né, de replicarmos essa proposta de atuação para todos. E claro que nós também precisamos fazer sempre com que os promotores estejam atentos a isso e nos colocamos aqui à disposição. Então, eu agradeço muito as contribuições de vocês, já deixei as minhas proposições para 2026 para nós atuarmos em conjunto. Muito obrigada, então, a todos vocês e ao CEAF aqui também, que nos deu o suporte para que a doutora Denise pudesse fazer lá de Santa Cruz do Sul, reservou essa manhã para nós aqui, que eu tenho certeza que a agenda do consultório deve ser muito intensa. Roberta, deixo o espaço para tuas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pelo convite. É muito prazer em te conhecer, ainda que não pessoalmente, doutora Denise, mas eu acho que a gente ainda vai seguir muito tempo nessa parceria. O Imuniza Escola, ele veio para ficar, ele é um programa de governo e a gente precisa realmente unir forças para conseguir fazer com que ele tenha um bom andamento, porque ele sim vai ser capaz de alcançar as altas coberturas vacinais. Ele é um projeto que é alavancado pela vacina do HPV, mas ele traz 10 imunizantes. Então, a gente tem que pensar na potência que tem esse programa para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu coloco o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica que eu coordeno, à disposição da Promotoria Pública para que a gente possa estar conversando futuramente. Doutora Denise. Eu quero agradecer ao convite por estar aqui, pela receptividade ao projeto, doutora Cristiane, e em nome da Roberta, a Secretaria Estadual da Saúde, que desde o início foi muito receptiva ao que a gente trouxe como causa.
O câncer de colo de útero é uma coisa que acho que a minha vida toda me acompanhou, desde o meu primeiro dia na residência médica, e eu sempre conto essa história. A minha primeira paciente que eu atendi como médica residente, quase 33 anos atrás, era uma menina de 24 anos, e eu entrei no quarto e o que eu vi foi uma cena parecida com essa do Hospital de Clínicas. Uma menina jovem indo embora com a filha ao lado que veio se despedir da mãe que foi embora naquele dia. Eu acho que eu nasci para fazer isso e é uma causa que me move de uma forma muito especial. Eu acho que esse momento o Rio Grande do Sul vai mostrar para o Brasil que a gente pode fazer diferente e que não é difícil fazer, mas esse momento é o momento da comunidade se envolver. A gente precisa fazer essa mensagem chegar à comunidade, porque o que precisava ser feito a nível de política pública, o Rio Grande do Sul tem. Os atores que a gente precisa envolver agora é a comunidade. Eu fico muito feliz em ouvir a fala de vocês, porque não adianta políticas públicas eficazes se elas não têm continuidade. E a gente sabe que muitos programas são maravilhosos, mas eles não têm continuidade e aí não acontece. Então, eu tenho certeza, eu espero viver para ver isso. Um dia eu disse para minha filha, que me questionou por que eu fazia isso para essas mulheres que eu nem conhecia. Mãe, tu nem conhece elas e tu fica saindo de casa para ir ajudar elas. Ela era pequena. E eu disse, quem sabe um dia, quem sabe quando eu me aposentar, ou quando tu for grande e a mãe nem estiver mais aqui, tu pode olhar para os índices do câncer de colo de útero e olhar que eles caíram, que eles desapareceram e talvez lembrar que, de alguma forma, a gente começou esse movimento. Não é um movimento que a gente consegue fazer sozinho e eu tenho a alegria de ter pessoas maravilhosas ao longo dessa trajetória e que realmente vão ajudar a construir um futuro sem câncer de colo de útero para as nossas mulheres. Muito obrigada por todas as oportunidades que as instituições de vocês trouxeram para essa causa. Nós que agradecemos. Obrigada, então. E aqui estamos encerrando mais uma vez, agradecendo a vocês e ao CEAF do Ministério Público. Nos próximos dias o vídeo ficará disponível e que nós possamos fazê-lo chegar ao número maior possível de pessoas. Obrigada.